Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Luanara e hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês, compartilhando algo que foi muito legal, né? Foi uma experiência muito gratificante e eu espero aí poder estar ajudando outras pessoas, né, com essa experiência. Já aproveita, curte o vídeo, compartilha com suas amigas, seus grupos de WhatsApp, para estar divulgando, para que mais pessoas possam chegar até esse vídeo, tá? E isso me ajuda muito a divulgar esse canal. Como ele é novo, ele ainda precisa de mais alcance, né? Bom, para quem entende dessas coisas de internet, né? Sabe do que eu tô falando. Mas, vamos lá, pro vídeo. A intenção desse vídeo, né, é compartilhar com vocês como eu fiz R$ 1.000 na minha primeira experiência com crochê, não sabendo quase nada e sem muitas vídeos aula, né? Como foi que eu consegui fazer R$ 1.000, né, com crochê? Para quem não me conhece, né, eu faço crochê há 11 anos, então já hoje, né, já tenho aí uma caminhada, né, já tenho aí uma experiência com o crochê. Mas lá no início, lá atrás, como é que foi lá atrás? Né, para começar, assim, eu vou confessar para vocês que eu não tinha receio nenhum, né, de que não desse certo. Eu sempre pensei que tinha que dar certo, né? Para minha condição naquele momento tinha que ser a saída, tinha que ser aquilo que ia resolver o meu problema, né? Comentei no outro vídeo que, para quem não sabe, né, eu comecei a fazer crochê por uma necessidade financeira, né? Eu tava precisando de fraldas para os meus filhos, que na época eram 2 filhos usando fralda. E quando eles ficaram sem fralda, eu, como toda mãe, né, me desesperei. E meu segundo filho, né, então era tudo muito novo ainda pra mim como mãe. Hoje, se eu fico sem fralda, eu tenho fraldas de pano, eu tenho outras opções, eu consigo lidar melhor, mas naquela época foi difícil, né? E o meu recurso foi fazer crochê. Eu peguei agulha, que eu já tinha, né, eu já tinha comprado algumas agulhas, um tempo atrás, que a minha intenção era fazer, mas eu não sabia fazer, né? Peguei uma aula e que uma vez, antes não tinha tantos vídeos, né, de aulas de crochê. Hoje já tem bastante, como eu comentei no outro vídeo, sobre a pandemia, né? Que a pandemia fez o povo fazer vídeo, muito vídeo, né? Isso ajuda muito. Hoje tu tem aula de tudo que tu quer na internet de graça, né? Então ajuda bastante. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a fazer umas peças femininas de crochê, né? Uns tops, uns biquínis. E foi isso que eu tive um alcance grandão, porque assim, eu morava em Antônio Prado, que é a cidade que eu nasci, né? E lá eu conheci uma moça que bastante gente conhecia, assim, na cidade, né? Uma moça muito bonita, muito querida, muito simpática. E como muitas pessoas conheciam ela, eu pensei, né? Se ela usasse as minhas peças, né? Sim, aí ela fez, né, uma encomenda de algumas peças minha. E, gente, aquilo bombou. As gurias viam ela vestindo e de imediato as gurias queriam, né? Então eu vendi bastante peças. No começo eu fiz assim uma promoção que se hoje eu fizesse essa mesma promoção seria de graça quase, né, a peça. Tipo, eu teria que pagar pra fazer, né? Porque eu fiz bem baratinho na época e vendeu. Assim, eu não tinha experiência, não tinha muita, não sabia muitas coisas, muitos pontos. Eu fui criando algumas coisas, eu até criei um modelo com uma combinação de pontos que não tinha. Fui eu que inventei, mas deu certo. A peça ficou linda, perfeita e com a minha cara, assim. Quem via sabia que era eu que tinha feito, né? Todas elas seguiam o mesmo, tinha a mesma sequência de pontos. E bombou, né? Na época eu também fazia algumas coisinhas de bebês, fazia sapatinhos, fiz uns casaquinhos que outros, assim, de bebê. Bem pouquinhos casaquinhos, né? Fiz. E aquilo deu muito certo,
sabe? E eu fiquei, nossa, muito grata, muito feliz por ter dado certo, né? Na época eu tava morando na casa da minha mãe, ajudei ela a pagar umas contas de água, de luz. Nossa, foi maravilhoso, né? Aquela época ali. Aí consegui vender R$ 1.000 em peças de crochê. E consegui, né, acalmar o coração de mãe, né? E também foi ali que eu comecei, né? Esse é o meu começo, foi o meu começo, né? E foi muito marcante pra mim. Hoje, assim, eu penso que o crochê na minha vida tem um significado enorme, sabe? Não é que eu peguei o crochê pra vender, pra fazer pra vender e deu, é só um trabalho. Não, na minha vida, crochê tem um significado muito especial, que foi esse mesmo, da dificuldade que eu tive, da necessidade que eu passei e que eu recorri ao crochê, sabe? E isso marcou muito a minha vida, até hoje. Marcou muito, assim, porque foi o meu início, foi o meu começo. E 11 anos fazendo crochê, eu sou, assim, muito grata por ter passado por essa experiência, por ter tirado força de dentro de mim. Eu nunca pensei que não ia dar certo. Eu nunca pensei que, eu vou fazer, vai ficar feio, ninguém vai comprar. Eu não vou conseguir vender, eu não vou saber vender, eu não vou saber colocar um valor. Eu fui, assim, não calculei muito, né? De começo, como eu não tinha muita experiência, eu precisava vender, eu precisava de dinheiro, eu precisava ter esse retorno financeiro. Foi para isso que eu comecei a vender, né? E daí várias meninas quiseram, né, as peças. Até agora que fazendo vídeo, né, tô pensando em fazer de repente para o começo do verão algumas das peças que eu fazia, né, para relembrar esse momento tão significante, tão marcante para mim, né, que foi iniciar no crochê. E se eu pudesse, né, dar uma dica para quem tá começando, é não desiste, não desiste, não desiste. Vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo. Faz algo que seja mais simples de início, depois com o tempo tu vai pegando as manhas, sabe? Depois com as videoaulas que tem hoje tem muita videoaula, você pode fazer muita coisa olhando no YouTube, né? Então não desiste, porque é muito marcante quando a gente ao longo da história senta para contar o nosso começo, para contar como é que a gente fez, sabe? Como que a gente atingiu. Nossa, assim, eu fico, né, pensando, para tu atingir R$ 1.000 de largada, assim, começou a fazer crochê e já tive esse retorno, porque desde a primeira peça que eu fiz, todas eu vendi. Todas eu vendi. Então, eu fico assim, gente, R$ 1.000. Hoje em dia faz diferença, né, aí na tua renda. E como eu tinha os meus filhos, né, pequenos na época, trabalhar não era uma opção para mim, né, ir para uma empresa e trabalhar fora. Né? E eu vou dizer para vocês que naquela situação que eu tava, teve uma época, um pouco antes do meu segundo filho nascer, eu tava grávida, assim, barriguda já. Eu fui lá em Antônio Prado, né? Eu tava morando lá. E eu fui fazer como é que fala? Um currículo. Fui grávida mesmo. Eu fui fazer um currículo lá no local lá onde tem os currículos, que é a CDL, acho que é. A SIC, enfim. Esses lugares aí que é Antônio Prado, o pessoal sabe o que eu tô falando. Então, eu fui fazer um currículo grávida, sim, porque eu precisava trabalhar. Que eu precisava, de algum jeito ou de outro, precisava ter renda, né? Então, eu não tenho nem um pingo de vergonha de falar, né? Que na época eu precisei, eu me separei, né? Eu tava grávida. Logo que eu me separei, eu descobri que eu tava grávida do segundo filho. Foi uma fase bem, assim, difícil no ponto de que a sociedade começou a me ver com outros olhos, né? Eu acho que a Lanara que eu sou hoje, ela precisa ser construída. E levou assim, não foi fácil de construir, né? Mas lá atrás eu sofri muito com essa questão de separação, a questão de ser mãe solteira, né? A questão de ter meus filhos, de estar solteira. Naquela época, gente, naquela época, assim, eu tinha pavor de falar com homem, vou ser bem sincera com vocês, quando eu me separei, eu fiquei, assim, ó, num estado de raiva, assim, sabe, que eu não queria falar com ninguém.
eu tive que me refazer, me reconstruir e para dar conta dos meus filhos, né? Uma outra hora eu conto para vocês mais sobre isso, né? Mais sobre os meus filhos. Mas o crochê tava lá. O crochê que foi o salvador de tudo, né? E que me auxiliou nessa jornada e que hoje faz parte da minha vida, que assim, eu não consigo mais deixar de lado como... Teve fases já, né, que eu precisei parar um pouquinho, porque eu precisei realinhar outras partes da minha vida, né, precisei de um tempo do crochê, sim, claro. Eu acho que toda artesa passa por isso, a gente tem as nossas fases, né, um meio que a gente dá um descanso, uns dias, um tempo, uns meses, até se refazer, né. Isso também faz parte da gente, mas eu não consigo ficar longe. E por muitas vezes eu pensei assim, ah, tô fazendo a coisa errada. Não vou mais fazer crochê. Ah, tô desanimada, sabe? Não quero aprender outra coisa, quero aprender ter outro hobby, fazer outra coisa como terapia. Mas aí eu percebi que crochê faz parte da minha história, né? Pra hoje estar aí contando pra vocês, é a minha história. Acho que quem me vê, quem me conhece, lembra do crochê, né? Eu acho que eu consigo trazer isso pra vocês com muita clareza, que é algo que eu amo muito fazer. E que estou aqui agora compartilhando com vocês mais sobre mim, sobre a minha história, né? Sobre o crochê também, porque eu quero, assim, compartilhar tudo que eu sei, para que as pessoas aprendam e para que as pessoas se sintam felizes e meio que quando a gente desanima, dá uma fortalecida, né? Porque é bom. Em qualquer profissão, né, a gente vai ter as nossas fases. E isso também no crochê, né, para nós artesãs. Mas era esse o vídeo que eu queria deixar hoje para vocês. Um beijo para todas. Se tiver artesãos também aí que me acompanham, né, os homens, os rapazes também que hoje, assim, eu acompanho muita galera na internet que faz crochê. E tem muitos caras também que fazem, tem professores também aí que me acompanham, né, da Círculo, tem o Marcelo Nunes, que é um grande professor de crochê. Então, pra quem estiver me acompanhando, um grande abraço. Sempre me refiro mais às mulheres, porque o meu público maior é feminino, né? Mas os meninos também, né? Estão aí, estão aprendendo, estão crescendo, já cresceram bastante, né? Também em relação ao crochê. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.